Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariadne, aqui do Núcleo Planalto, e esse é mais um Lar de Fátima na web. Bom pessoal, então vamos continuar com a nossa oficina de circo, dando continuidade aí à última aula. Na última aula eu falei um pouquinho sobre a história mundial do circo, tá? Então aonde ele surgiu, como ele surgiu, que não é muito certo, né, assim, a data, o lugar, que aos poucos foram recolhendo. A gente tem algumas manifestações em vários países e isso a gente aproxima que foi o nascimento do circo, né, aproximadamente. Então eu falei um pouquinho da China, que na China, assim, só fazendo um resuminho para vocês. Na China, alguns guerreiros usavam, né, as acrobacias, e eles faziam parte, isso fazia parte do treinamento deles de guerra mesmo. Então eles usavam essas acrobacias para ter mais agilidade, para ter mais força, para treinamento de guerra. E daí foi nascendo essa facilidade, né, dos chineses com a parte mais acrobática. Depois a gente falou um pouquinho sobre o Egito, que nas pirâmides do Egito nós encontramos, né, alguns desenhos sobre malabares, sobre pirâmide humana, sabe? Por isso que a gente também faz essa associação de pirâmide. Então, uma pessoa, duas pessoas ali na base, depois uma outra no meio, outra lá no pico e tudo mais. Essas pirâmides humanas, a gente vê algumas ilustrações nas paredes das pirâmides do Egito. Também demos uma voltinha ali por Roma. Em Roma nós vimos que teve sim uma grande construção que se chamava Circo Máximo, tá? Uma grande arena, né? Era uma arena bem grande, assim, longa, né? De extensão, porque ali não aconteciam só apresentações artísticas, mas também jogos, corridas, tá? Então eles faziam corridas ali, jogos e manifestações artísticas também, tá? As pessoas iam lá para demonstrar suas habilidades, coisas que só elas conseguiam fazer, diferente dos outros e tudo mais. Ela foi construída para isso, para as pessoas irem e assistirem, tanto habilidades quanto jogos, né? Era mais para essa diversão. Depois a gente viu que ela começou a ser palco de algumas lutas sangrentas, algumas perseguições aos cristãos, e os artistas foram se afastando desse local. E para onde que eles foram? Para as ruas. Então aí eles iam para as entradas das igrejas, eles foram para as praças públicas, também se apresentavam em feiras livres. E aí começou essa história dos saltimbancos, que foi outra coisa que a gente conversou também na última aula. O que eram os saltimbancos? Vocês lembram? Saltimbancos eram os artistas populares que se apresentavam nas ruas e eram itinerantes. Itinerantes são viajantes, eles se apresentavam no local, reuniam suas coisas ou sua trupe, né, que era o seu grupo, iam para outras cidades, para outros locais, faziam novas apresentações. E assim eles ficavam viajando e apresentando. Dentre esses artistas tinha de tudo, tá? Não eram só artistas já de circo. Tinham músicos, contorcionistas, ilusionistas, faziam aquelas mágicas, né? Colocavam às vezes uma tenda, às vezes abriam uma pequena tenda e lá eles faziam as suas mágicas, as suas apresentações, contorção e tudo mais, ou tocavam instrumentos e passavam o chapéu para as pessoas darem o dinheiro ali para eles e eles sobreviviam disso, ok? Então isso daí já foi mais na Idade Média. Depois a gente viu que lá pela Idade Moderna, aproximadamente pelo ano de 1770, uma pessoa sistematizou um show, ou seja, ele parou em um lugar, ele estabeleceu um espaço para o show e ele começou a sistematizar essa ideia de apresentações como um show e as pessoas pagavam. Então era um show de variedades. Essa pessoa era Philip Escler, lá em Londres, aproximadamente no ano de 1770.
Ele montou uma arena, um lugar, e lá ele fazia as apresentações. Como ele foi membro da cavalaria lá de Londres, ele apresentava, as apresentações basicamente eram com cavalos. Então, vários números com cavalos, as pessoas do grupo dele se apresentavam. Só que ele foi percebendo que só os cavalos não estavam mais deixando o público atento, né? Não estavam mais puxando a atenção do público. O que ele fez? Ele começou a convidar esses outros artistas, saltimbancos que estavam pelas ruas, e começou a ter outras apresentações. Daí também nasce uma figura do palhaço, né? Que já vem de antes da antiguidade e tudo mais, só que nesse espaço, nesse tempo, ele se sistematiza. Então aí, quando tem o número mais sério com os cavalos, depois entra o palhaço vestido também de soldado, e ele vem com o cavalo montado ao contrário, ou ele faz o número de tentar montar ao cavalo, depois cai do outro lado, passa por baixo do cavalo e tudo mais. Então aí ele começa a fazer já esse jogo cômico junto com as apresentações. Isso Philip Esler. Só que ele ainda não chamava de circo, era um show de variedades, tá? Mas ele não chamava de circo. E aí, depois de um tempo, surgiu uma pessoa que veio para um rival, né, desse show, que era o Charles Hughes, e aí ele começou a chamar de circos, e ele deu o nome do seu show de Royal Circus, isso lá pelo ano de 1782, que foi a primeira vez que a gente viu essa denominação, circos, ok? Fazendo esse resuminho da última aula, nós vamos falar um pouquinho agora do Brasil. E aí? E o Brasil? Como que será que essa tradição do circo veio para o Brasil? Bom, aqui no nosso país tem relatos de antes de 1700, ou seja, antes do Philip Esler sistematizar esse show, já haviam saltimbancos aqui no Brasil, que são artistas viajantes. Então, da mesma forma que eles estavam viajando, se apresentando pela Europa, muitos vieram refugiados para a América do Sul e começaram a excursionar na América, e dali chegaram ao Brasil. Tradicionalmente, são famílias de ciganos, porque os ciganos já têm essa tradição de apresentações e do circo e tudo mais. Então, aqui no Brasil não foi diferente. Eles entraram, né, no Brasil, famílias de ciganos vindas da Europa para se refugiar, em busca de melhores condições de vida, né? E trouxeram as suas artes, as suas tradições, tá? Então, eles faziam algumas apresentações teatrais. Sempre houve essa ligação dos ciganos com o circo. Nas especialidades dessas famílias tradicionais, eles tinham a doma. Então, domaram um animal selvagem. Domavam ursos, faziam ilusionismo também faziam teatro de bonecos já. Então, por isso que o ventríloco, né, o teatro de bonecos, fantoches, sempre esteve presente também na tradição circense, tá? Isso vem aí dessas famílias mambembes, né, saltimbancas. Viajavam de cidade em cidade. E o legal é que eles faziam adaptação do seu show. Então eles colocavam lá um número de ilusionismo. Se eles percebiam que o pessoal não gostou muito, o público não se empolgou, não gostou muito, não rendeu muito dinheiro na hora que eles passavam o chapéu e tudo mais, tiravam aquele número da apresentação. Era simples assim. Então eles iam assim, o público era e sempre foi, até hoje um termômetro para os artistas. Por isso que é tão gostoso a gente apresentar o circo, o teatro, são artes assim da presença, tá? Eles se apresentam porque o público é um termômetro. Então, se o público não está gostando, o artista já percebe, ele já sente que o público não está legal, nem precisa ser uma vaia, alguma coisa assim. Mas ele percebe que já não tem muita participação, ou seja, o público não está comprando aquela ideia, não está gostando daquela ideia. O que eles fazem? Vão modificando aqueles números. Não pode ficar parados. Por quê? Porque eles dependem disso. Se o público não gostar, o público não paga e aí eles não têm como sobreviver. Entendeu? Então é essa a dinâmica do artista.
Ele tem que deixar o show dele sempre legal, sempre um show cativante para o público, senão não tem show, não tem pagantes, e aí ele não sobrevive, o artista de circo não sobrevive. Bom, outra característica, então, aqui no Brasil, ele começou assim, sendo itinerante, tá? Eles passavam pelas cidades, normalmente eles se alojavam nas periferias das cidades, então isso sempre teve o circo sempre teve essa ligação com artistas mais populares mesmo, voltados ao grande público. Então eles se alojavam nas periferias, faziam apresentações, muitos também faziam apresentações nas zonas rurais. Fazendas, grandes fazendas, tinham vários colonos, né? Que eram várias pessoas que trabalhavam naquela fazenda, famílias, várias famílias. Então eles se instalavam numa fazenda, pediam permissão, se instalavam nessa fazenda e faziam shows para todas essas pessoas que moravam e trabalhavam na fazenda, tá? Então isso tinha muito também, eles passavam muito pela zona rural do Brasil, como o país é muito grande, né? Eles tinham muito público aí para explorar. Bom, uma das coisas também que o circo nessa época sempre usou muito era a habilidade das pessoas. Eles não tinham grandes equipamentos para fazer os números modernos que a gente conhece hoje em dia, né? Então, assim, eram coisas mais rudimentares. O que eles usavam? Das habilidades e da criatividade das pessoas. Os artistas, com a sua mente, com a sua imaginação, eram muito importantes. Isso era o material mais usado. Eles não tinham grandes equipamentos ou formas de montar um circo muito moderno e tudo mais. Então, os artistas dentre os artistas, os palhaços foram os que cativaram muito o público aqui no Brasil. Os palhaços aqui, eles começaram a ser diferentes dos palhaços lá da Europa. Lá na Europa, a gente viu que os palhaços eles eram mais mímicos, ou seja, eles trabalhavam mais com a mímica, com o corpo, do que com a fala, tá? Mais com a expressão corporal, sem usar tanto a fala. Aqui eles trabalhavam com a expressão corporal, usando muito da fala. Isso porque já é uma característica aqui da gente, né, dos brasileiros. A gente gosta de conversar, gosta de falar, e aí eles foram adaptando esse show e os nossos palhaços foram sendo um pouquinho diferentes. Então o nosso palhaço ele era um pouquinho mais malandro, ele era mais falante, ele era conquistador, ele tocava violão, muitos palhaços faziam números musicais. Então isso foi sendo uma adaptação aí e criando a nossa cultura do palhaço genuinamente brasileiro. Que mais? A diferença também do público. O público aqui no Brasil, ele gostava muito desses números perigosos que colocavam as pessoas em risco, os artistas em risco. Então eles gostavam muito de domar, né, dos animais selvagens e números que as pessoas se colocavam em risco. Então, trapézio, por exemplo, que você nunca sabe se vai conseguir dar pirueta e pegar na mão do outro. Globo da Morte, depois mais pra frente, né, com as motos. O público brasileiro é um pouquinho diferente, ele gosta das atrações mais perigosas, tá? Com animais e tudo mais. Até que aqui no Brasil lançaram uma lei. Hoje em dia a gente tem uma lei de proteção aos animais. Por quê? Porque muitos animais nos circos eram alvo de maus tratos. Não todos, tá? Tinham circos muito sérios, que tinham equipamentos e tinham como cuidar dos animais. Só que tinham circos que não tinham uma arrecadação muito boa. Estou falando assim, mais a parte de dinheiro mesmo. Então, os artistas passavam muita dificuldade. Que dirá os animais? Tá? Então não tinha como cuidar muito bem dos animais. E aí veio uma lei muito importante para proteger os animais. Então hoje em dia, não são todos os circos, um ou outro circo ainda pode ter animal, mas a maioria extinguiu o uso de animais e só usa os artistas mesmo, tá? Aqui no Brasil.
Bom, então isso daí foi um apanhadinho bem rápido da história do circo, como o circo veio para o Brasil. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre as escolas de circo, porque não só de tradição familiar o circo sobrevive. Então assim, o circo surgiu de famílias tradicionais, eram famílias inteiras que trabalhavam no circo, né? E isso ia passando de pai para filho, né? E várias gerações. Só que também tinham famílias que às vezes os filhos não queriam seguir a mesma profissão, iam para outras profissões, e isso estava começando a acabar com as tradicionais famílias. Então, foram surgindo as primeiras escolas de circo no país. Então, a primeira escola que se instalou aqui no Brasil, ela se chamava Piolim, tá? Era em São Paulo, foi no ano de 1978 e durou até 1983 essa escola. Ela acontecia lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e ela formou muitos artistas. Muitos artistas foram formados por essa escola. Em 82, surgiu a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, e ela existe até hoje. Uma escola bem grandiosa, forma muitos artistas, tá? E aí depois a gente pode até fazer um apanhadinho sobre a escola, tem uns vídeos muito legais e a formação aí. Hoje em dia já temos o curso técnico em artes circenses. Bom, então essas escolas surgiram e foi muito importante porque elas formam vários artistas que depois saem das escolas e vão trabalhar nas grandes companhias ou fazendo apresentações solo, mas é muito legal as escolas de circo. Hoje em dia tem até o curso técnico, né, de arte circense, lá na Escola Nacional do Circo no Rio de Janeiro. Atualmente, aqui no Brasil, a gente acredita que exista mais de 2.000 circos, né, espalhados, mas 80 deles são de grande e médio porte, médio e grande porte, tá? Então, com trapézio, grande elenco e tudo mais. O público dos circos, hoje em dia, é cerca de 25 milhões de pessoas. Então, pelo Brasil todo, aproximadamente 25 milhões de espectadores assistem, né, anualmente um espetáculo de circo. É bem legal. Mas o circo tem alguns problemas que eles enfrentam hoje em dia. Então, às vezes eles não têm lugar, o aluguel do espaço para montar a lona, montar todo o circo para eles ficarem lá é muito alto, né? Às vezes os prefeitos não deixam eles montarem, não dão a permissão para eles montarem nas cidades. Então, o circo ainda enfrenta ainda não, né? Já enfrenta alguns problemas assim para sua estrutura, né? Mas mesmo assim é uma arte que continua aí viva e muitas famílias tradicionais trabalham com circo, vivem do circo, tá? Então alguns circos mais tradicionais, nós temos o Stankovic, já tem mais de 100 anos aí de tradição, a família vem passando de pai para filho. O Circo Zani, que os criadores vieram já de escolas há mais de 30 anos, mas eles já vieram de escolas de circo, né? Unicirco, tem vários. E algumas trupes, né? Alguns grupos, por exemplo, os Parlapatões, que são grupos circenses, Nau de Ícaros, Circo Mínimo, Circo Escola Picadeiro, linhas aéreas, né? Acrobáticos Fratelli. Então, alguns grupos aí que levam a tradição e a arte circense ainda pelo nosso país e em vários festivais também mundiais. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o circo contemporâneo. O que é o circo contemporâneo? Contemporâneo é ao mesmo tempo. Então é um circo que acontece agora. Nós falamos de como ele nasceu, como era o circo na antiguidade, mas hoje em dia, como que estão essas companhias de circo? Eles tiveram que se modernizar. E dentro desse processo de modernização, eles usam muito de tecnologias, tanto de visuais, tanto de iluminação, quanto de equipamentos. Então, um dos grandes circos que surgiu, que existe até hoje,
e que usa muito das tecnologias e é considerado circo contemporâneo é o Cirque du Soleil, tá? E eu lembro que eu passei para vocês aqui um pedacinho do espetáculo do Cirque du Soleil. Muitos alunos não tinham visto nada, nunca tinham visto, e foi muito legal que a gente foi comentando aí todas as diferenças de um circo assim mais comum, os circos que vêm aqui para a cidade, do Cirque du Soleil, que é um circo mundialmente conhecido, só se apresenta em grandes cidades, né? Então aí, um dos circos contemporâneos, uma ideia para vocês é o Cirque du Soleil.